Fomos incumbidos de fazer uma apresentação ou um sermão de um texto até relativamente conhecido, do Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 8. Então, estudando o texto, pela graça de Deus, extraímos algumas verdades, algumas informações do texto, que servem para as nossas vidas também. Estipulamos um tema a ser trabalhado, o tema religiosidade. E o título do nosso sermão é A Religiosidade nos afasta de Deus. O texto básico, conforme já mencionei, é o texto de Mateus, capítulo 12, verso 1 ao versículo 8. Diz assim o texto sagrado: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esse texto aqui, escrito por Mateus, é interessante lembrar que Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Quando foi chamado por Jesus, um dos discípulos, se tornou um dos discípulos de Jesus. Alguns estudiosos datam esse escrito da década de 50, no primeiro século. Ao contrário de Marcos e de Lucas, que escrevem predominantemente para gentios, o público de Mateus, o público-alvo principal aqui é os judeus. Ele escreve para a nação judaica. Ele apresenta ali a essa nação judaica um Messias esperado. Esse Messias esperado que ele apresenta é Jesus Cristo. E ele utiliza-se de vários textos do Antigo Testamento para demonstrar isso, para apresentar essa verdade, bem como esclarecer outras verdades que estão também ali no texto sagrado, ensinadas por Jesus. Esse texto em questão que nós lemos, ele trata de uma questão religiosa em relação ao importante rito judaico, o sábado, ou a guarda do sábado mais precisamente. O sábado é uma palavra que, traduzida, no caso para nós, significa descanso. É um tempo de descanso, de forma bem resumida, até despretensiosa, para definir para os judeus, o sábado seria um tempo de adoração a Deus, de descanso e de adoração a Deus. Dentro desse contexto, um pouquinho antes, Jesus faz um chamado muito conhecido às pessoas. Ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está registrado ali no finalzinho do capítulo 11, no versículo 28 até o versículo 30. E esse texto que nós lemos, no capítulo 12 agora, ele não foge dessa questão. Jesus ainda está trabalhando, está tratando de pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, que precisam de descanso, que elas precisam de refrigério, porque elas estão oprimidas por uma religiosidade distante de Deus, uma religiosidade de aparência, que traz sobre as pessoas um fardo pesado do qual Jesus quer nos aliviar. Basta que nos aproximemos dele, basta que ele seja o nosso Senhor. Então, vamos tratar dentro dessa questão 4 pontos. O primeiro ponto seria: a religiosidade nos afasta de Deus e nos impede de suprir necessidades. Nós vemos no versículo 1 que, quando Mateus está tratando disso, ele diz que Jesus estava andando com os seus discípulos e eles estavam passando perto de um campo. Em algumas traduções diz um campo de cereal, ou pelas searas, conforme o texto que a gente leu. E eles começam a colher e comer. Eles começam a saciar a sua fome.
O que nós podemos aprender com isso é que quando a gente anda com Jesus, as nossas necessidades são naturalmente supridas. As nossas necessidades e aqueles que estão andando conosco, elas são naturalmente supridas. Deus não nos priva, por seus mandamentos, que nós obtenhamos aquilo que nós realmente precisamos. Então a Bíblia aqui é clara, diz, olha, os discípulos estavam com fome. E eles estavam saciando a sua fome. Mas isso, os fariseus não conseguiam, presos na sua religiosidade, não conseguiam ver isso como algo natural. Então Jesus, se a gente olhando para o versículo 3, ali para o versículo 4, nós vemos Jesus então trazendo um esclarecimento a eles, e até acredito que um pouco de forma irônica, segundo eu consigo entender nesse texto. Talvez não em Mateus aqui, mas se analisarmos os outros textos, as nossas traduções, ele traz uma palavra um pouquinho diferente. Aqui ele começa dizendo assim, olha, não lestes o que fez Davi, mas se olharmos para os livros de Marcos, de Lucas, onde trata da mesma passagem, vamos encontrar palavras como nunca lestes, ou nem ao menos lestes. Ou seja, Jesus falava a mestres da lei, a doutores, a entendidos nas Escrituras. Jesus sabia que eles tinham lido, mas por algum motivo eles não utilizavam essas passagens. Nesse momento específico eles não se lembravam, vamos dizer assim, dessa passagem, porque talvez não fosse conveniente. Então Jesus traz a memória deles e diz, olha, vocês nunca leram que o sacerdote Aimeleque, ele fornece os pães da proposição que eram os sacerdotes que precisavam comer. Davi não podia comer, seus homens não podiam comer. Mas naquele momento o sacerdote ele entendeu que suprir a necessidade das pessoas, que preservar a vida, é superior ao rito, superior à liturgia, se formos usando uma palavra que é mais comum para nós nos nossos dias. Irmãos, quantas vezes nós agimos da mesma forma, privando as pessoas da graça de Deus, privando as pessoas e muitas vezes nos privando daquilo que Deus tem nos dado, simplesmente porque nós escondemos ou não olhamos para um ou outro texto, não analisamos aquilo que a Bíblia diz, mas muitas vezes só olhamos para o texto sagrado, buscando confirmar algumas verdades nossas e não verdades da palavra de Deus, como os fariseus fizeram. Mas Deus nos chama a suprir as necessidades, Deus nos chama a abençoar pessoas, Deus nos chama a servir as pessoas segundo a sua infinita bondade. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, servir as pessoas. O segundo ponto nosso então é a religiosidade nos afasta de Deus e nos impede de ministrar sob sua vontade. Olhando para o versículo 5, nós vemos ali que Jesus traz uma questão sobre os sacerdotes. Esse texto dos sacerdotes, ele não aparece lá nas discussões de Marcos e de Lucas, mas aqui ele aparece, acredito até que principalmente por conta de ser escrito aos judeus, então é um esclarecimento muito válido aqui para os judeus. E Jesus fala assim, no sábado não se pode trabalhar, mas vocês já prestaram atenção, vocês já chegaram a analisar que no sábado os sacerdotes trabalham e não são culpados por isso? E então, olhando para isso, a gente tem aqui dentro do texto uma ideia de exceção. A proibição de trabalho já no Velho Testamento, ela tinha uma exceção, e a exceção era ministrar às pessoas. Lá no Velho Testamento já havia essa exceção, ministrar às pessoas é superior à religiosidade, ao rito, a tudo aquilo que a gente traz para as nossas vidas, que muitas vezes nós criamos regras de homens, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. E nós podemos trazer isso para os nossos dias, para as nossas vidas, quando nós olhamos para a carta de Pedro. Lá, Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer, olha, vocês são pedras vivas, vocês são pedras que vivem, vocês são sacerdócio santo, vocês são raça eleita, sacerdócio real. Lendo lá na carta de Pedro, do versículo 5, o versículo 9 vai tratar sobre essa questão. E a nossa obrigação como sacerdote é ministrar as pessoas, a ministrar Jesus Cristo às pessoas, propiciar que as pessoas saiam das trevas e vão realmente para a luz de Cristo. Então nós precisamos olhar para as pessoas com esse olhar de Cristo, esse olhar de bondade, de misericórdia.
A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele cita lá, nós temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Jesus. E Jesus é o nosso exemplo. Então, nós precisamos nos compadecer das pessoas e auxiliá-las para que elas possam chegar também ao trono da graça de Deus, para que elas possam alcançar misericórdia. E misericórdia é o nosso terceiro ponto. Porque, irmãos, a religiosidade, ela nos afasta de Deus e ela nos impede de exercer misericórdia. Nós olhamos para o capítulo 2, para o capítulo 12, versículo 2, e olhando para o versículo 7, nós vemos homens, no caso dos fariseus, que se portavam como homens santos. Eles se portavam como homens acima dos outros, mas a sua religião era mero cumprimento de ritos, é uma religião longe de Deus, era uma religião longe desse Deus, da própria religião deles e da sua palavra. E por isso eles se tornam então acusadores, implacáveis. Eles, mesmo se considerando mestres das Escrituras, eles faziam questão de esquecer as advertências dos profetas. Se a gente for olhar a advertência dos profetas, inclusive que Jesus traz aqui no capítulo 7, Jesus está citando Oséias, Oséias 6, ele está dizendo aqui, olha, nós lemos aqui, olha, misericórdia quero e não holocaustos. Então nós olhamos para esse texto e percebemos, Jesus já tinha na ordem aqui do livro de Mateus, que Mateus coloca no capítulo 9, Jesus já tinha trazido essa mesma advertência. Vocês precisam aprender a exercer misericórdia, dizendo aos fariseus. E nós podemos lembrar também dos textos de Isaías, onde Isaías diz no capítulo 29, olha, Deus falando pelo profeta Isaías, esse povo, ele está perto de mim somente com os lábios, mas o coração está muito longe. O temor para comigo, diz o Senhor, são só cumprimentos de mandamentos que aprendeu de homens, mandamentos de homens. Miqueias 6 também trata dessa mesma forma, ele diz assim, o que eu vou apresentar diante de Deus? Eu vou fazer 1000 holocaustos? E aí ele complementa assim, olha, o que Deus pede de nós é que nós sejamos justos, misericordiosos e humildes. Então os fariseus, eles conheciam esses textos, mas esses textos, eles faziam questão de esquecer em momentos como esse. E muitas vezes nós, também como os fariseus, nós agimos dessa mesma forma, como acusadores, sem misericórdia, esperando o fracasso do próximo para acusá-lo. Isso quando não acusamos, até mesmo antes de fracassar, acusamos inocentes. É como se a gente dissesse assim, essas pessoas não são santas como nós, elas não merecem compaixão, elas não têm direito à compaixão, pecadores. Aí colocamos o dedo de profeta, não é profeta de Deus, acusador dessa forma, sem compaixão. Mas Jesus continua dizendo, a mesma coisa que ele diz, eu citei o capítulo de Mateus, o capítulo 9, ele continua dizendo, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes, irmãos, mas se nós estamos longe de Deus, como que nós podemos ouvir isso? Jesus veio para aqueles que estão doentes e nós não estamos alcançando os doentes. Eu me lembro de uma situação que aconteceu na nossa igreja. Nós participávamos de um grupo de teatro e então, conversando, nós decidimos num dos cultos de evangelismo, um dos nossos integrantes ele ia se vestir de mendigo e bêbado. E foi assim que fizemos. Algumas poucas pessoas sabiam o que estava acontecendo, que aquilo era uma representação, era um teatro. A maioria dos irmãos não sabiam. E então começou o culto, toda aquela liturgia bonita, todo aquele culto pomposo. E num determinado momento então entra esse mendigo. E ele se senta lá na frente e daqui a pouco ele começa a resmungar alguma coisa, ele começa a falar alguma coisa e ele começa a atrapalhar a liturgia do culto. E o que aconteceu, irmãos? Naquele dia, um irmão que estava no culto, ele se levantou, esbravejando de forma abrupta, ele pegou, vamos dizer assim, não amavelmente, aquele mendigo e saiu arrastando ele para fora da igreja, esbravejando.
que nós tivemos que intervir, eu e mais alguns integrantes do grupo, intervir dizendo assim, olha, é um teatro, e ele bravo, esbravejando, até que ele caiu em si e percebeu que era uma representação. Ele não olhou para aquele homem que, como nós dissemos, estava doente, estava precisando com misericórdia. E nós muitas vezes não temos essa misericórdia que o Senhor nos chamou para ter. Nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Irmãos, mas se nós estivermos longe, nós não vamos ouvir, então nós não podemos esconder atrás da nossa falsa santidade, agir com indiferença. Nós precisamos abandonar a religiosidade, exercer misericórdia aos necessitados e levá-los para o caminho de vida. Irmãos, se não for assim, irmãos, nós deixamos de ser servos de Deus e nós nos tornamos servos da religiosidade. E ela passa a ser o alvo das nossas vidas. Ela passa a ser o alvo daquilo que a gente se propõe a fazer. Passa a ser a nossa satisfação. Isso nos leva, então, a mais um ponto. Esse ponto nosso é o último ponto. Ele diz assim, a religiosidade nos afasta de Deus e nos impede de reconhecer o senhorio de Cristo. O versículo 6 e versículo 8, Jesus diz assim, versículo 6, eu sou maior que o templo. Versículo 8, diz, eu sou Senhor do sábado. Nesse versículo, Jesus faz menção de duas coisas importantes, duas coisas que para os judeus eram muito importantes, o templo e o sábado. Embora realmente fossem sagrados, irmãos, eles não eram superiores a tudo, muito menos a Deus e a sua palavra. Quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 7, por exemplo, ele diz que as pessoas tinham uma mentalidade que o templo ia salvar elas. Elas acreditavam que Deus não deixaria que o templo fosse destruído, porque aquele templo era a casa de Deus. Mas Deus advertia elas dizendo assim, olha, vocês precisam agir com justiça. Porque Deus está preocupado com pessoas. Deus está preocupado, não preocupado só com ritos, com liturgia, mas Deus está preocupado com pessoas. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Os fariseus, eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus, porque eles estavam longe de Deus. Eles confiavam em coisas feitas por mãos humanas. Eles confiavam nas suas capacidades de cumprir, segundo eles, a lei. As escrituras testificavam de Jesus, mas eles não queriam ver. As pessoas testificavam de Jesus, mas eles não queriam ouvir. Eles tinham criado um outro Deus. Eles tinham manipulado as escrituras para que esse Deus deles não fosse destronado. É por isso que eles começaram a maquinar para matar Jesus. Porque Jesus ameaçava o Deus deles. E quantas vezes nós mesmos agimos dessa forma, mais preocupados com o rito, preocupados com o templo, em cumprir, do que em cumprir a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é vão, ensinem, amparem, curem, façam discípulos, anunciem o reino de Deus. Mas nós queremos implantar o nosso reino, ainda utilizamos versículos bíblicos para justificar a nossa posição, não queremos mais ser servos de Deus. Ser servo não é digno, fazer discípulos exige muito. O discípulo vai descobrir que eu não sou santo, que eu não sou perfeito. Então a gente se coloca acima de tudo e inventamos um Deus que nos sirva e que nos satisfaça, que massageia o nosso ego, que exalta a nossa falsa santidade, a nossa religiosidade. Irmãos, no entanto, nós precisamos entender que se nem Deus pode mexer no nosso sábado, vamos dizer assim, nos nossos ritos, se Ele não pode mexer, se Ele não pode limpar o nosso templo, Ele não é nosso Deus, servimos a outro. Pois quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus em nossas vidas, nós não passamos de idólatras, irmãos, essa é a palavra. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele continua nos chamando, Ele quer que nos aproximemos dEle, e Ele ainda quer ser o nosso Deus, Ele ainda quer que sejamos seu povo, Ele continua fazendo esse chamado para as nossas vidas. E aí nós chegamos então realmente à conclusão desse nosso sermão, onde Deus nos chama para o arrependimento. Deus nos chama para aceitar a Cristo, aceitar a palavra de Cristo. A adoração ao Cristo deve ser impetrada, colocada nos nossos corações. Nós não devemos nos prender à religiosidade. O Novo Testamento, irmãos, ele institui uma nova maneira de adoração. Não é o lugar, não é o dia, é em espírito e em verdade, como diz lá João 4:23. Isso, irmãos, é libertador. Você é o templo e o sacerdote. Todos os dias são consagrados.
não há mais impedimentos, não há mais véu, que nós possamos nos aproximar de Deus e de sua palavra com humildade, buscando aprender mesmo com ela e não adaptá-la a nós. Que assim, irmãos, nós podemos alimentar as pessoas, nós poderemos ministrar a elas, poderemos exercer misericórdia sem acusações, poderemos levá-las a Deus, o verdadeiro, aquele que continua dizendo: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. A religiosidade nos afasta de Deus e nos escraviza, mas, como escrito em João 8,36, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor, nosso Deus. Amém.